Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus a Verdade, o Evangelho da Sabedoria. E temos mais uma palavra de Deus, do Todo-Poderoso, para todo aquele que quer compromisso com Deus, aquele que não quer compromisso com Deus, mas que está aqui para ouvir bênção, aquele que está aqui para ouvir que Deus vai te abençoar, Deus vai curar a tua doença, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa. Você que está me ouvindo, peço por gentileza que você se retire e que você feche esse vídeo, porque você é uma pessoa egoísta. Você não está interessado em obedecer a Deus. Você está interessado em resolver os seus problemas. E não os problemas de Deus. Deus tem um problema. E o problema é que não há pessoas para pregar o Evangelho. O problema é que muitas pessoas dizem que amam a Deus, mas não estão dispostas a lutar contra os seus pecados, pois querem viver uma vida de religiosidade, mas não querem obedecer às Escrituras Sagradas. Então, é importante deixar claro que se você não é um homem de Deus, se você não é uma mulher de Deus, por gentileza, retire-se e pare de ouvir este vídeo. Queridos, eu quero pregar para os verdadeiros de Deus, para aqueles que querem compromisso com Deus, ou para aqueles que ainda estejam no pecado, mas estejam querendo mudar, querendo conhecer a verdade que liberta, como Jesus disse em João capítulo 8 e versículo 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu quero pregar algumas verdades para você, falando para você sobre a importância de ter o pensamento espiritual. Queridos, a importância do pensamento espiritual, o pensamento espiritual deve ser tudo na tua vida. O pensamento é que vai guiar a tua vida. Aquilo que você pensa é o que determina o que você é. Porque aquilo que você pensa é o que determina o que você faz. Tudo o que você tem na sua mente, o que você considera engraçado, legal, é aquilo que vai moldar o teu comportamento. E aquilo que você acha nojento é o que vai fazer você se afastar daquilo. Então perceba, meu irmão, que a questão é a afinidade, a repulsão. Depende da forma como você enxerga. Um exemplo, a barata é legal? Não. Então, eu vou me afastar da barata. O elefante é legal? Sim. Mas terei cuidado porque ele pode me machucar. Então, veja, meus irmãos, como tudo é o pensamento. Tudo é ajuste de pensamento. E as nossas ações são baseadas nos nossos pensamentos. Mas por que é que eu estou falando isto? Porque o pensamento espiritual é ele que vai permitir que você tome a decisão na sua vida. Então, meus irmãos, sabem o que faz a gente enxergar a vida espiritual? A luz. Jesus Cristo é a luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que caminha comigo não andará em trevas. Então, meu amigo e minha amiga, uma simples atitude, uma simples situação me permite duas formas de enxergar. Então, e é esse o ensinamento que quero trazer para a tua vida a partir de agora. Ou você passa a enxergar com os olhos da cara, ou você passa a enxergar com os olhos da fé. Ou você enxerga com os pensamentos carnais, ou você enxerga com os pensamentos espirituais. E é a forma de como você enxerga a situação que determina se você vai para o céu ou você vai para o inferno. Se você está com Cristo ou se você está sem Cristo. Portanto, meus irmãos, é importante você saber que Deus é Espírito. Você sabe o que a palavra de Deus fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 27?
E foi porque confiava em Deus que ele saiu da terra do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu seu caminho. Parece que ele podia ver Deus bem ali ao seu lado. Então, meu amigo e minha amiga, é importante você entender o seguinte: nós precisamos compreender que precisamos enxergar a vida como Moisés enxergou. Nós temos que enxergar a nossa vida olhando como Moisés olhou, porque ele via Deus bem ali do seu lado. Nós temos que ter a consciência, meus irmãos, que as nossas ações, sejam santas ou sejam pecaminosas, ou elas serão aprovadas ou reprovadas por Deus. Mas nada muda o fato de que Deus está ao teu lado te observando. Salmos 139 ensina isso. Meus amigos, quando você tem o pensamento espiritual, ele impede do ódio entrar em seu coração. E ele traz misericórdia ao seu coração. E você passa a olhar o próximo com olhos de misericórdia. E você passa a olhar o próximo com olhos de amor. Olhos de que a pessoa que está me tratando mal é uma pessoa que não conhece a Deus. E está sendo influenciada pelo diabo para tentar me tirar da graça de Deus. Olha a visão espiritual. Olha o pensamento espiritual. Mas agora o pensamento carnal não. O pensamento carnal é: que essa mulher falou comigo assim. Não vai ficar assim não. Que fulano falou mal de mim. Não vai, ele vai se ver comigo. Olha a diferença do pensamento carnal para o pensamento espiritual. Meu irmão e minha irmã, você quer mais um exemplo de pensamento carnal? Meu amigo e minha amiga, eu vou dar um grande exemplo de pensamento espiritual. Você conhece a história do rei da Assíria que perseguiu o profeta Eliseu? Pois é, ele perseguiu o profeta Eliseu até Dotã, que era uma cidade murada que ficava em uma colina. E lá tinha um governante que ele estava atrás de Eliseu. E quando Eliseu chegou até o topo dessa colina, olhou ao redor e disse para Deus assim: "Ai, meu Deus, o que faremos?" Gritou ele: "Não tenha medo." Ele disse Eliseu: "Mas que o que estão conosco são mais do que estão com eles." Daí o profeta orou: "Ó Jeová, por favor, abra-lhe os olhos para que veja." E Deus abriu imediatamente os olhos do ajudante, e de modo que viu. E diz que a região montanhosa estava cheia de carros de fogo, carros de guerra em torno de Eliseu. Segundo Reis, capítulo 6, e versículo 15 até 17. Meu amigo, Deus ele vai te colocar contra os teus inimigos. Você vai se ver sozinho. Você vai se ver desesperado. Ai meu Deus do céu, tem muita gente me perseguindo. Ai meu Deus do céu, tem muita gente querendo me destruir. Tem muita gente querendo me derrubar. Ai meu Deus, o que é que eu faço? Querido, aprenda a enxergar com os olhos da fé. Eliseu viu que havia carruagens de fogo, carros de guerra em torno dele. Ou seja, a visão carnal dele trazia medo, trazia angústia, porque ele enxergava o inimigo. Agora, quando ele olhou a vida e enxergou com os olhos espirituais, pela graça de Deus, abriu-lhe os olhos dele espiritual, para que ele visse aquilo que realmente estava acontecendo. Porque o mundo espiritual é o que influencia o nosso mundo. Querido, não é o mundo carnal que influencia o mundo espiritual, mas o mundo espiritual que influencia o nosso mundo físico. Então, meu irmão e minha irmã, você precisa ter uma visão espiritual e acreditar naquilo que você não está vendo. Então perceba que isso se enquadra perfeitamente na definição de fé localizada no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento de você crer naquilo que você não vê.
Você não está vendo, mas você está acreditando que Deus está ali. Você não está vendo, mas você só está vendo o inimigo. Mas você está firme, porque sabe que Deus está com você e que não vai te desamparar. Lembra de Salmo 68? Você lembra de Efésios capítulo 1 e versículo 17? O sangue de Jesus Cristo nos purificou pelos nossos pecados. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso defensor. Mateus capítulo 28 fala no penúltimo versículo que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Ele vai usar este poder para nos defender. E tem muita gente que tem o pensamento carnal. Só olha para o problema. E uma pessoa que não tem fé, que está angustiada, que está triste, infeliz, amargurada, é uma pessoa sem fé. Ela não lê a Bíblia, ela não ora, ela não obedece à Bíblia, ela não se arrependeu dos seus pecados. Por isso que Deus a cegou, porque ela só enxerga o problema. Ela não enxerga a luz do Evangelho, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não lhe resplandeça sobre eles. Então a luz do Evangelho, ela está velada para você, porque você perece, como diz o apóstolo Paulo. Meu amigo e minha amiga, se você não enxerga a vida com os olhos da fé, é porque você está indo para o inferno. Você só enxerga o problema na tua vida, é porque você está indo para o inferno. Porque o homem de Deus, como eu disse lá no livro de Hebreus, pela vida de Moisés, no versículo 27, ele enxergou como se visse o invisível. Deus fala isso, como se visse o invisível. E a grande pergunta que eu quero te fazer é: você tem enxergado o invisível na tua vida? Porque Jesus disse: o meu justo não viverá pelo que vê, mas pela fé. Você tem enxergado a vida pelos olhos da fé? Ou você tem enxergado a vida com os olhos da sua cabeça, do seu rosto? Se você enxerga a sua vida com os olhos do seu rosto, você só vê coisas negativas. Você só enxerga dificuldade. Você só enxerga briga, luta, dificuldade, e você não consegue agir. Vou lhe dar um exemplo. Quando você está no quarto escuro, o que é que você tem que fazer? É ligar a luz. Por quê? Ver a luz. E você consegue enxergar aonde pisar, aonde você não corra risco de tropeçar e cair. Não é assim? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que caminha comigo não andará em trevas. Está escrito, querido. Então a sua vida está em trevas. Você não está enxergando nada. Você não está enxergando saída. Você não está enxergando uma forma de manter a paz. Você não está enxergando uma forma de dominar a sua mente. Mas Jesus é a luz do mundo. Então, meu irmão e minha irmã, esta palavra falou com você? Arrependa-se dos teus pecados, meu amigo e minha amiga. Jesus Cristo só quer que você se arrependa dos seus pecados. Que você abandone o homossexualismo, a idolatria, a mentira, as masturbações, a ira, o ódio, a inveja, a soberba. Todos os pecados de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10. Efésios, capítulo 5. Colossenses 3. Lembre-se dos pensamentos espirituais. Porque quando você mantém seu pensamento fixo na palavra de Deus, você vai começar a pensar nas coisas que pertencem a Deus. Querido, e essa foi a palavra de Deus para a tua vida. Nós somos do Ministério Jesus a Verdade, o Evangelho da Sabedoria. E se esta palavra falou profundamente com você, eu peço que você compartilhe nas redes sociais. Envie para as pessoas. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.